Nesse vídeo eu apresento cortes da fala do Pablo Marçal a respeito da sua opinião referentemente ao presidente Lula, de que ele deveria abandonar o pleito e de que o Bolsonaro ele não apresenta o perfil de um presidente para ser reeleito. Lula ou Bolsonaro? Qualquer um dos dois. Os dois para mim significam a mesma pessoa. A diferença que eu vejo do Lula e do Bolsonaro é a falta um dedo em um deles. Ele não é o presidente que eu imagino que o Brasil precisa, mas é o presidente que eu aceito até terminar o mandato dele. Com todo respeito, presidente Lula, não se torne o Lula Biden da Silva. Aceite que o fim da linha chegou. Nós não andamos de lambreta mais, porque as lambretas foram descontinuadas. E um político também precisa ser descontinuado. Você é um leão já idoso, eu sou um leão novo entrando na política, eu quero te falar com respeito. Não banque o Biden. 72% dos americanos estão recomendando em pesquisa que o Biden saia dessa eleição por condições mentais. Você é um cara que é esperto, você é um cara que construiu muita coisa nesse país. Considere não gastar sua energia para depois de 2026. Por favor, fica calado. Tá mal do Banco Central todo dia, tá ferrando a gente com dólar. Eu tô aqui porque eu sei que o Bolsonaro não ganha eleição. E o Bolsonaro não é o que o Brasil precisa. Bolsonaro é o antibiótico que foi ministrado pela nação. O Bolsonaro ele não tem perfil de presidente. Ele se comporta como deputado até hoje. Esse presidente da República não pode. Ele pode pensar o que ele quiser e não pode falar tudo que ele pensa, porque ele ferra com milhões de pessoas numa única fala. Entendi. Os caras falam, eu não sou contra a vacina. Ferra um monte de gente. Ferra acordos internacionais, não pode falar o que quer. Então, só do cara falar que é político, nunca mais vai ter uma imagem pura na vida dele. De fato, quando nós analisamos a popularidade do presidente Lula, que já foi superior a 50%, atualmente encontra-se ao redor de 35%. 35% é a média do eleitor do PT, com mais 2 ou 3% de votos do centro. Votos esses que não são suficientes para eleger um presidente da República. De maneira que, se a popularidade do presidente Lula continuar decrescendo, eu reafirmo que eu acredito que ele não disputará o futuro pleito eleitoral, porque ele não correrá o risco de perder uma eleição, seja para uma Michele Bolsonaro, seja para um Carlos Bolsonaro, ou até mesmo para o Pablo Marçal. Se a popularidade dele diminuir, ele não vai correr esse risco, entendo eu. Já em relação ao presidente Bolsonaro, ocorre algo semelhante ao que ocorre em relação ao presidente Lula. O problema do presidente Lula não vir a disputar o futuro pleito é que não existe na esquerda alguém com popularidade suficiente para substituir o presidente Lula. É daí o porquê essa notícia, essa denúncia feita pela professora lá do Núcleo de Monitoramento do Debate Político Digital da USP, no contexto de que a primeira-dama estaria organizando uma milícia digital mais poderosa do que a milícia bolsonarista, no direcionamento não somente de tentar aumentar a popularidade do presidente Lula, como também, sob a minha óptica, viabilizar a sua própria candidatura em substituição ao presidente Lula, coisa que até vir ao público essa notícia eu não acreditava, mas passei a acreditar. Como também, aqui no Rio Grande do Sul, viabilizar como candidato a governador do estado do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta. Da mesma maneira, em relação ao ex-presidente Bolsonaro, não existe na direita, ou pelo menos não existia na direita, alguém com potencial eleitoral capaz de substituir o ex-presidente Bolsonaro. Parece-me que nesse contexto da direita está surgindo o nome do Pablo Marçal. Acontece que, sem o presidente Lula na disputa, o pleito eleitoral ele fica completamente indefinido, porque surgem vários players, dentre os quais, ressalto novamente, na direita, o Pablo Marçal. No mais, eu sou o Dr. Antônio Schultz.